Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aí nossas aulas sobre Excel. Esse Excel é focado para o departamento pessoal, pois é através dele que você vai poder facilitar o seu dia a dia, facilitar suas conferências, suas entregas, garantir a qualidade de todas as entregas que a área do DP sempre convive e garantir aí que você tenha um tempo menor nas conferências, porque quando a gente faz uma conferência através de um PDF, por exemplo, você leva 3, 4 vezes mais ou muito mais do que isso, do que uma simples conferência em Excel. O Excel ele vai te dar um trabalho inicial para que você formate todo o conteúdo da sua planilha, que você formate quais os seus desejos, o que você deseja de fato validar, quais os resultados esperados, mas uma vez que você consegue formatar toda essa tabela, o restante é replicar as fórmulas. E aí você já tem a fórmula pronta, basta aplicar as outras linhas e rapidamente você vai obter os resultados. Então aqui para iniciar, por que utilizar o Excel? Então, como a gente falou, os dias atuais pedem agilidade nas entregas, qualidade em todos os processos realizados. Quem aqui é da época dessa calculadora de bobina? Eu, por exemplo, quando eu comecei o meu primeiro emprego, a gente utilizava sim a calculadora de bobina, minha chefe é assim hiper rápida nos cálculos, então eu morria de inveja, falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser como ela. Rapidamente ali eu já estava aprendendo a dinâmica, nem olhava para os teclados mais, né? Saía fazendo os cálculos e me achava, bam, bam, bam. Mas hoje em dia não cabe mais, a gente não vai mais ficar comprando uma calculadora, ficar alimentando ela com bobina, quando errou começa a conta novamente, isso não faz sentido. Mesma coisa, a calculadora científica, tudo bem que ela tem sim algumas funcionalidades a mais, ela é bastante utilizada aí no mercado financeiro, mas para a área do departamento pessoal ela não vai suprir aí suas reais necessidades, né? Então eu também sugiro aqui que vocês não considerem a calculadora científica. Caso contrário, vocês vão ficar como essa mulher está aqui na foto, com todo mundo cobrando ela das entregas, todo mundo com uma série de relatórios para ela analisar e ela sem condições nenhuma aí de dar sequência às atividades dela, né? Contar apenas com a sorte de ter um sistema de folha de pagamento perfeito são para poucos profissionais da área, se é que existe algum, tá, pessoal? Eu digo que sistema de pagamento, de folha de pagamento, sim, é muito bom. A gente, quanto mais parametrizado ele tiver, mais garantia de dados você terá, mas ele não é único. Então, ele é parametrizado por quem? Pelo homem. E uma vez que um sistema é parametrizado pelo homem, vai existir margem de erro. Por isso que sempre um double check é imprescindível e não um double check entre pessoas. Double check através da sua própria planilha de conferência. Você mesmo pode fazer o double check, mas não com aquele olhar de ir ticando um item, um profissional, outro profissional. Você tem que ter uma ferramenta que reproduza para você quais são os resultados esperados e aí sim você confronte com a sua folha de pagamento. Então esses são os motivos para que você possa utilizar e por que utilizar o Excel. Agora, o que você pode criar com o Excel? Ele tem uma infinidade de funcionalidades, né? Se a gente fosse fazer um curso de fato para pegar todas as funcionalidades do Excel, nós teríamos aí um ano fácil aprendendo todas as formas, todas as formatações. Mas aqui para o departamento pessoal, vocês vão utilizar muito planilhas para fazer avaliação de folha de um mês para o outro, para realmente fazer um comparativo de eventos, para poder importar eventos aí para o seu sistema de folha de pagamento. Você pode desenvolver com Excel um cronograma de atividades da área, então isso a gente vai aprender aqui na aula também como fazer, e vocês também ganharam, né, essa planilha já prontinha aqui para poder estar utilizando. Você pode consultar e criar tabelas dinâmicas que traz facilmente aí resultados esperados com base numa seleção de dados específicas. E você pode reproduzir gráficos aí para você apresentar um relatório gerencial, um relatório para a diretoria, entre outros processos que fica muito mais visível, uma forma muito mais bonita, né, de demonstrar os cálculos, de demonstrar seus resultados aí mensais. Mas vamos ao que interessa. O que de fato você vai aprender nesse curso? Todas essas fórmulas aqui, tá? Então a fórmula agora, a fórmula RED, arredondar para cima, arrumar, conte C, concatenar, data, data diff, dias, dias de trabalho total, fórmula E, fórmula hoje, fórmula int, maiúscula, máximo, média, mínimo, o mínimo acabou sendo duplicado aqui, eu preciso excluir uma linha, pri maiúscula, proc H, proc V, C, soma C e assim por diante. E mais, você vai aprender a fazer gráficos gerenciais, tabela dinâmica e comparativo de folha de pagamento. Mas e aí, vamos para a prática? Eu gosto sempre aqui no curso de Excel que realmente a gente faça uma didática aí em tempo real, que vocês acessem o Excel, que vocês vão acompanhando o resultado comigo para que a gente tenha um resultado efetivamente aí produtivo, tá? Então vamos direto para a ferramenta do Excel.
Vocês receberam no e-mail aí uma tabelinha como essa, onde a gente tem essas fórmulas, hoje, agora, data diff, int e concatenar. Vocês receberam também uma planilha para fazer os exercícios, então vão tentar fazer os exercícios em casa e trazer os resultados aí pra gente. E outra planilha aqui com mais outras utilizações da fórmula concatenar e arrumar. Mas eu quero começar com o básico, né? Muitas pessoas que estão aqui pode ser que não tenham habilidade com Excel, que não conheçam as fórmulas mais simples do Excel, então vamos começar com o básico do Excel. O Excel ele é formatado por colunas e por linhas. É semelhante a um jogo de batalha naval. Sempre que você quer se localizar, você precisa saber em qual coluna você está e em qual linha você está. Então, por exemplo, neste momento eu estou na linha B, na linha 2, na coluna B, tá? Se eu mudar para cá, eu estou na linha 2, coluna C. Então, ela se chama C2. Se você olhar aqui no cantinho, ó, ele registra para você em qual célula você está neste momento. Se você descer, você está na C3, na C4, na C5. Outra coisa do Excel, você consegue formatar o tamanho da linha, as letras, deixar centralizado ou não. Então, vamos supor que essa letra estivesse lá em cima. E aí você quer deixar ela centralizada. Você vai, em vez de clicar aqui com o botão direito, formatar células, ir até essa rotina de alinhamento, clicar aqui em centro e aqui embaixo na vertical também centro, que é uma das possibilidades, olha quanto tempo a gente levou para fazer isso. Mas tem um meio muito mais rápido. Tá vendo aqui, ó, você tem 6 caixinhas e essas caixinhas vão explicar qual é o formato que o seu texto vai ficar dentro da célula. Então, uma vez que está ali para cima, ele está na parte superior da célula, no canto esquerdo. Se ele viesse para cá, ele estaria no meio, mas no canto esquerdo. Você quer no meio e no centro aqui também. Então, você vem para cá. Esses dois ficam na formatação do centro. Se você descer, ele vai para a parte inferior da célula e se vier para cá, ele vem para o lado direito da célula. Então, rapidamente, olha, com essa caixinha, você consegue modelar qual é a posição que você quer trazer à sua célula. Vamos supor também que essa célula, você verifica aqui que o tamanho 1 está bem maior do que a linha 2, 3 e 4. Antigamente, eu mesmo, para poder formatar isso daqui, o que eu fazia? Clicava em uma das linhas, clicava com o botão direito, verificava qual era a altura dessa linha, então eu via aqui que era 15, voltava para cá, fazia a mesma coisa, substituía o tamanho por 15. Mas olha o tempo que eu levei para fazer tudo isso. Se você estiver com uma linha aqui totalmente aberta e você der 2 cliques, veja que ela já vem para o tamanho padrão das demais linhas. Então é um processo muito mais rápido, tá bom? Uma coisa que a gente acabou não vendo no curso ao vivo foi a questão dos filtros. Se você selecionar aqui e clicar aqui em classificar filtro, você vai ter uma seleção onde você pode clicar aqui e escolher quais as linhas que você deseja verificar. Recordam-se que no nosso curso ao vivo gerou a dúvida de como dar um Ctrl+C, Ctrl+V a partir do momento que eu tivesse aí células ocultas. Então foi falha minha, eu acabei confundindo a funcionalidade e eu já vou explicar para vocês aqui qual é a diferença, tá bom? Então aqui é o filtro, você seleciona qual é as linhas que você deseja visualizar e uma vez que você fez a seleção, o Excel vai te mostrar só essas linhas. Vou dar um Ctrl+C aqui para ele voltar no valor original. Vou aproveitar para esclarecer a dúvida também de uma outra aluna, onde ao selecionar aqui, ó, ela não consegue transformar esse cursorzinho branco aqui, ó, em formato de cruz, para poder arrastar para baixo todos os resultados dela. Então, nós vamos ver neste exato momento como a gente faz para converter este tipo de Excel quando está assim, apenas com essa cruz branca. Vamos lá? Então, o Excel, ele parte de um princípio que você pode começar a alimentar uma coluna ou uma linha que seja, e ele auto-preenche as demais informações para você. Então, eu coloquei aqui em cima 10, 20, 30, ok? E aqui do lado eu coloquei 1, 2 e 3. O correto para um Excel que já está devidamente parametrizado é que você selecione, vem aqui no cantinho, dá 2 cliques para que ele replique a fórmula aqui para baixo. Mas nota que no meu caso acabou de dar um erro, ele não fez qual foi o recomendado, né, o que eu pedi para ele fazer.
Isso aconteceu com uma de nossas alunas aí na nossa primeira aula. Então, se o Excel estiver desta forma e essa cruzinha branca não virar uma cruz pretinha, que faça essa seleção e replique para as demais células de baixo, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em Arquivo, você vai clicar aqui embaixo em Opções, você vai clicar em Avançado e aqui, ó, tá vendo que tá desabilitado? Habilitar a alça de preenchimento e arrastar e soltar a célula. Então, o seu Excel provavelmente está com esse campo desabilitado. Você vai clicar em habilitar, ok. Verifique que agora, ó, quando você vem para esse cantinho, tá vendo a cruzinha? Ela ficou preta. Aí você vai dar 2 cliques, ele auto preencherá as demais informações. Então, é porque o seu nível de habilitar seleção não estava devidamente flegado. Então, repetindo, você vai clicar em Arquivo, Opções, vai clicar em Avançado e verificar se esta opção aqui, ó, habilitar a alça de preenchimento, está flegada. Se estiver, vai estar nesse formato que eu acabei de mostrar, convertendo a cruzinha branca para uma cruzinha pretinha. Se estiver desabilitado, ela vai ficar só aquela cruzinha branca e você não vai conseguir replicar. Então, primeiro mistério aí resolvido, tá? Então, por que a gente tem que estar com ela habilitada? Justamente para isso, para que quando você comece a digitar algumas informações no seu Excel, ele automaticamente preencha o restante das informações, dando sequência à sua. Tá vendo aqui que ele não vale para letras, tá? Então, ele vai fazer uma sequência de números. Então, se eu colocar aqui 10, 20, 30 e selecionar, ele vai replicar para os demais. Quando eu coloquei A, B e C, ele copiou novamente A, B e C, porque daí ele não entende uma sequência de letras aqui. Aí se fosse 100, 200, 300, mesma coisa, você iria selecionar, dar 2 cliques, ele iria pulando de 100 em 100, perfeito? Aí um outro ponto que nós vimos em nossa aula e que ficou aí a pulguinha atrás da orelha. Você tem a opção de, vamos tirar esse filtro por enquanto para eu explicar qual foi a pegadinha que a gente teve na aula e qual é o sentido disso. Estamos aqui com os valores 10, 20, 30 até 70. Vou deixar aqui em formato de casas de valores mesmo. Quando você clica aqui em autossoma, ele vai somar essa quantidade de linhas aqui automaticamente, que é a mesma coisa de você digitar a fórmula soma, né? Você poderia vir aqui com o teclado, é igual, soma, iria fazer uma seleção, e iria fechar o parênteses. Ele vai te dar o mesmo resultado, mas uma forma muito mais ágil é clicar aqui, clicar no autossoma, ele vai fazer exatamente a réplica da fórmula soma para você. Aí, eu oculto algumas linhas aqui, ó. Se eu ocultar a 4, a 5 e a 6, veja que ele reduziu o número aqui de informações, mas ele manteve o meu total de 280. Por quê? Porque eu ocultei as linhas. Eu não tirei elas da minha tabela, eu simplesmente ocultei. E aí, o que a gente tentou fazer no nosso curso foi copiar estes valores e colar aqui numa outra aba, numa outra planilha, como simplesmente valores aqui, opção de colagem especial, valores. Verifique que ele trouxe os valores, mas se você dá um autossoma aqui, ele vai manter os 280. Por quê? Porque você copiou e colou, incluindo as células ocultas, tá? O que eu queria dizer no curso naquele momento, na verdade, era uma outra funcionalidade. Na hora eu acabei confundindo aí para passar para vocês. É que se você tiver essas células aqui, ó, filtradas, classificar filtro, e você fizer a exclusão de alguns valores daqui, ó, ele manteve, tá vendo, os 280, porque você tirou da visualização, mas não tirou dos totais, foi uma forma de ocultar. Porém, na hora que você copia e cola especial, agora sim ele só vai levar de fato os valores que estavam aparecendo na sua tela. Opa, vamos voltar aqui. Então, ele vai trazer para você aqui, colar especial. E agora, quando você der uma autossoma, ele vai reduzir esses totais. Olha, em cima estava 280, agora está 160. Perfeito? Então, é isso que eu queria fazer aquela hora, na verdade, mas é a partir do momento que você tem filtros aqui. E você retira as células através do filtro e não simplesmente clicando com o botão direito e ocultar. Perfeito? Então, vamos continuar aqui.
Então, já aprendemos aí que dá para filtrar, dá para ocultar, dá para colar especial e retirar aqueles valores do filtro. Mas vamos à fórmula básica do Excel, tá? Então, aqui, vamos só reexibir. Só reexibir não vai funcionar porque estava filtrado, então você vai ter que selecionar tudo novamente. Toda a fórmula do Excel começa assim, ó, é igual o nome da fórmula, abre parênteses. Essa vai ser a premissa do seu Excel, tá? Igual o nome da fórmula, abre parênteses. Uma outra observação importante é que você pode ter tanto essa fórmula soma, como você poderia fazer as somas clicando nas linhas que você desejaria somar. Então, eu quero somar a linha B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 mais B7 mais B8. Como nesse caso eu selecionei todas, é besteira eu fazer dessa maneira, igual uma célula, mais outra célula, mais outra célula, porque eu estou selecionando todas as células que está nessa coluna. Então, bastaria eu dar um autossoma, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, assim como nós aprendemos na escola, no Excel não é diferente, a gente tem que respeitar as regras matemáticas. Então, por exemplo, aprendemos lá no nosso primário que adição combina com subtração. Divisão combina com multiplicação, perfeito? Nesse caso, eu só estou fazendo adição. Eu não preciso separar nenhuma célula pelo parênteses, assim como eu posso aplicar aqui uma subtração também. Então, menos 1, menos esse 2, menos esse 3, menos esse 4. A sua célula vai fazer bonitinho o que você pediu para ela fazer. Por quê? Adição com subtração combina, então eu não preciso colocar parênteses nessa fórmula. Porém, vamos supor que ao invés da subtração, você quisesse colocar aqui uma multiplicação por quem? Por esta coluna C, linha 5. Então, você queria que todo esse resultado, os R$280, porque seria a soma do B2, B3, B4 até o B8, fosse multiplicado por 4. Se você fizer isso simplesmente desta maneira, sem separar nenhuma célula pelo parênteses, olha o resultado que ele vai te dar. 490. Tira a prova real aqui. 280 vezes 4 não dá 490, dá 1120. Então, a sua fórmula está errada. Mas por que será que ela está errada? Justamente pela questão dos critérios matemáticos. Como eu estou falando aqui de adição, eu preciso isolar tudo que é adição, fecho parênteses aqui finalizando esse isolamento e deixo a multiplicação por fora. Lembra lá nos primórdios que primeiro eu resolvo parênteses, depois colchetes, depois chaves? É exatamente isso que vai acontecer no Excel. Quando você tiver alguma coisa dentro de um parênteses, ele vai resolver primeiro o parênteses. Quando você tiver alguma coisa fora do parênteses, esse vai ser o segundo cálculo que o Excel vai fazer. Então, veja que agora quando eu der um Enter, vai dar o resultado 1120. Viu? Por quê? Porque você isolou, então você falou assim, resolva primeiro a soma. Ele somou tudo. 1, 2, 3, deu 280. Aí você falou para ele, agora que você somou tudo, multiplica pela C5. Então ele fez exatamente esses cálculos para você. Então, muito importante, fiquem sempre com isso em mente. No Excel você precisa saber das fórmulas matemáticas. Adição com subtração, multiplicação com divisão. Ok, vamos avançar mais um pouquinho? Vocês receberam essa segunda aba e vamos começar aqui pela fórmula hoje. Quem aí já trabalhou com a fórmula hoje? A fórmula hoje é o seguinte, você vai selecionar um determinado caminho da sua célula, onde você quer que o Excel apresente a data de hoje. E para isso basta que você digite é igual, hoje, abre e fecha parênteses. Prontinho, hoje é dia, agora já é dia 22/12/2020. Então, bastou que você fizesse a fórmula é igual, hoje, abre parênteses, fecha parênteses. Perfeito? Além da função hoje, você também tem a função agora. O que é a diferença entre hoje e agora? A função hoje traz a data de hoje e acompanha a atualização da data. Então, quando virar dia 23 e você abrir esse Excel, já vai estar 23. Quando for 24, vai estar 24. Quando for 25, já vai ser Natal e o seu Excel também estará em clima de Natal. Agora, se você deseja saber a data e a hora, então você vai fazer a função agora. É igual, agora, abre parênteses, fecha parênteses. Então, não basta ser hoje, eu quero que seja agora. Você vai dar um Enter. Olha aqui, 22/12/2020, meia-noite e 14.
Pois é, professor trabalha também, pessoal. Mas é com muito prazer que a gente faz tudo isso, então é muito gratificante. Então, você aplicando a fórmula é igual, agora abre parênteses, fecha parênteses, prontinho, você vai ter a data e a hora daquele dia. E ela também vai se mantendo atualizada. Ó, acabou de virar 00h15, então ela vai acompanhando o ponteiro do seu relógio. Aí vamos lá. Quando utilizar? Ao compor uma planilha onde você deseja comparar a contagem de dias entre a data atual e outra data específica. Então você quer calcular lá período de admissão, quanto tempo de casa aquele profissional tem, ou você quer calcular o período de aniversário, quantos anos aquela pessoa tem, então você vai ter que ter em algum lugar da sua tabela a fórmula hoje, para você não ter que todo dia entrar lá e digitar. Hoje é dia 22, hoje é dia 23. Deixa que o Excel faz isso para você. Uma segunda fórmula que a gente vai aprender aqui. Então vamos lá. Você tem a data de admissão de alguém. Vamos supor que essa data seja 1/1/2019. E você tem a data de hoje. E você quer saber quantos dias essa pessoa está na empresa. O que você vai fazer? Uma das maneiras, tá? Que é bem facinho. É igual a data atual, que seria o D16 aqui no caso, menos a data de admissão. Quando você der Enter, essa pessoa está há 721 dias na sua empresa. Ah, Mônica, e como que eu transformo isso daqui desta fórmula, só com a subtração, em anos, por exemplo? Você vai pegar este valor aqui, isola, porque você está falando de uma subtração, e divide por 365, porque o ano tem 365 dias. Ele vai te dar aqui, ó, 1,97, blá, 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 ele fez uma dízima. Então, você pode colocar aqui no formato e tira uma casinha, ó, ele arredondou para 2 anos, porque de 1/1/2019 a 22/12, ele já passou o período de dezembro aí de 15 dias, então ele já arredondou para 2 para você. Ele já totaliza com 2 anos, tá? Não sugiro muito fazer dessa maneira, porque você pode cair num erro, você pode se confundir por causa do ano bissexto, mas é uma metodologia que pode ser aplicada também. Ah, mas eu queria saber então dessa mesma fórmula, mas saber quantos meses essa pessoa está comigo. Então, você faria esse mesmo cálculo, é o D16 menos o B17, dividido por 365 vezes 12. Ele está há 24 meses com você, tá? Mas vê que você tem que fazer todo um raciocínio aí de dias do ano, meses do ano, para chegar nesse valor. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Outra maneira de você transformar isso em dias, ou meses, ou ano, é utilizando a fórmula DATADIF. Quem aí já utilizou a fórmula DATADIF? Para isso, basta que você escreva é igual DATADIF. Ao contrário do que a gente está acostumado a fazer, que é pegar a data mais recente e tirar a data mais antiga, na DATADIF ela começa pela data mais antiga. Outro ponto é que a fórmula DATADIF, quando você começa a digitar, ó, verifica que ela não mostra isso na galeria do Excel. Ela mostra a data, ela mostra a data-valor, mas ela não mostra a DATADIF. Então, de fato, a DATADIF não está na galeria do Excel. Mas quando você coloca aqui o parênteses, aí ele apresenta a fórmula para você. Então, ela é válida e ela existe. Então, é igual DATADIF, a data mais antiga é o primeiro critério. Acabou um critério, põe um ponto e vírgula. Você está separando para ir para a segunda condição daquela fórmula. Então, a comparação dessa primeira data com quem? Com esta segunda data. E qual é o resultado que você espera? Eu espero que esse resultado venha em dias. Então, você vai colocar D. Esta linguagem está em inglês. Então, como D também é day, beleza, vai começar D como se fosse o nosso português normal, tá? Mas você vai ver que na hora que chegar no ano, não é A, é Y, porque é de years, né? Então, você vai estar com essa linguagem através do inglês. Colocou assim, é igual DATADIF, abre parênteses, a data mais antiga, ponto e vírgula, a data mais nova, ponto e vírgula, e qual o resultado que você espera? Eu espero o resultado em dias. Ele trouxe aqui 721 dias. Ah, eu quero saber quantos meses está. Então, se você quer saber a quantidade de meses, é igual DATADIF, abre parênteses, data mais antiga, ponto e vírgula, data atual, ponto e vírgula, em que meses? Meses em inglês é month. Então, você vai colocar um mês, fecha aspas, fecha parênteses.
Ele te trouxe aqui 23 meses, tá? Ele ainda não avançou com a quantidade de meses aqui para você, porque ele não entende o mês completo. Ele só vai virar 24 quando esta data aqui for exatamente a de um ano. Então, vamos supor aqui que fosse 22/12 de 2018. Olha lá, 24, porque ele entendeu que daqui para cá completou um ano. E se fosse 23/12, 23/12 de 2018. Ele voltou para 23, tá vendo? Falta um dia para você virar 2 anos, então ele ainda não faz esse arredondamento, só quando a data fica cravadinha ali, fechada na mesma data que você está comparando. Então, para descobrir em meses, foi data diff, abre parênteses, a célula mais antiga, ponto e vírgula, a célula mais nova, ponto e vírgula, M de month. Agora eu quero saber esse resultado em anos. Anos você vai colocar igual, data diff, abre parênteses, célula mais antiga, ponto e vírgula, ó, dá uma musiquinha, hein? É igual, data diff, abre parênteses, célula mais antiga, ponto e vírgula, data atual, ponto e vírgula, em que? Em years. Então, você vai colocar o Y. Fechou, deu o total de um ano. Mônica, e se para mim dá 2 anos, quando que ele vai virar aqui? Quando você fechar exatamente 2 anos no seu Excel. Então, se fosse 22/12 de 2018, ele virou para 2 anos. Perfeito? Então, vocês viram que a data diff, ela ajuda bastante, ela auxilia bastante a você separar o que é dia, o que é mês e o que é ano. Mônica, mas eu queria saber de uma forma fácil, anos, meses, dias. Também dá para você fazer com data diff, mas nesse caso eu recomendo você fazer com o int, tá? Porque o int ele já vai te trazer o valor quebradinho aqui. Então vamos supor aqui, você quer saber a idade desta pessoa, tá? Então você tá aqui com o data diff, a célula mais antiga, a data atual, Y de years. Então você fez essa fórmula e chegou nesse resultado. Só que eu quero saber o quebradinho dos anos. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer igual, int, abre parênteses, aí você volta para o nosso padrão, que é a data atual, menos a data mais antiga. Fecha parênteses. Vamos voltar aqui, que faltou só um pontinho aqui, só um minuto. Nota que ele transformou aqui num número para você, mas por quê? Porque faltou eu fazer a divisão por 365, porque o ano tem 365 dias. Então, quando você faz essa fórmula, é igual int a célula mais nova menos a célula mais antiga, o final dela você divide por 365 dias do ano. Você vai ter esse valorzinho quebrado aqui, ó, 28,50. Aí você quer copiar essa fórmula para as demais de baixo. Como que eu faço? Veja uma coisa, a gente não tá com essa célula travada, tá? Que daí eu falo que normalmente você tem que ter uma célula base que ela vai estar travada, é quando essa primeira aqui, ó, ou a primeira não, é a célula que você deseja está com esse cifrão. Então, uma célula, se ela estiver travada, você vai ter esse cifrão entre elas. Nota que na nossa fórmula principal não tem. Se você simplesmente der um Ctrl C, Ctrl V para baixo, ele vai te trazer o mesmo valor, tá vendo? Porque, ó, ele fez a mesma conta lá, ó, do 28,50 e não respeitou a réplica das suas fórmulas. Quando você veio aqui para baixo, ele jogou negativo, então ele tá dando uns valores que realmente não tem nada a ver com o seu critério. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ter que travar qual é a célula que não se move, qual é a célula que é a base, que você não precisa mudar. No caso, a nossa data atual, ela sempre vai ser o nosso parâmetro. Então, ela está onde? Na H23. Você clica em cima da H23 e se você teclar com F4 do seu teclado, ele vai travar automaticamente essa célula. Outra possibilidade, para destravar também é o F4 novamente, mais uma vez o F4. Ele tirou ali todos os cifrões aqui. Eu quero travar isso manualmente. O que você faz? Vem na coluna aí na célula que você quer, então eu quero travar H23, Shift 4 do seu teclado, vai depois da letra, novamente Shift 4. É uma outra fórmula de travar sem teclar o F4, perfeito? Mas para que travar? Porque agora, quando você jogar essa fórmula para baixo, ó, ele entendeu que a H23 não se move, porque é a data atual. Mas a
coluna do nascimento vai se mover. Agora ela virou a C26, porque agora você quer saber o resultado do próximo. E se você der 2 cliques aqui, ó, ele joga o resultado para todas as demais células que você tem aí no seu Excel. Então, verifique aqui que é uma maneira de você ter aí aproximadamente os dias, a idade mais os meses dessa pessoa, através da fórmula INT, ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Aqui foi assim para poder deixar vocês aí de cabeça quente, imaginando que o Excel, nossa, ele é muito difícil, assim não vai dar certo, mas é só para vocês terem uma noção do quanto vocês conseguem fazer com o Excel, tá? Então, eu posso usar combinações de fórmulas. No caso aqui eu usei a fórmula concatenar com a fórmula DataDiff para que ele te apresentasse um resultado bem bonito aqui, ó. Ele vai te trazer anos e meses e escrito anos e meses. Não vai trazer simplesmente 28,5. Ele vai trazer 28 anos e 5 meses, tá bom? Mas como você faz isso? Como você vai transformar o Excel assim? Você vai usar a fórmula concatenar, que essa fórmula ela junta uma informação com outra, tá? Então, concate. Alguns computadores vão ser concate, outros vão ser assim, ó, concatenar. Nota que para mim, no meu, o concatenar não está funcionando, então a atualizada é concate. Mas se você testar com concate não funcionar, tente escrevendo o nome concatenar completo, tá bom? Eu quero concatenar o quê? Uma soma de informações, a DataDiff, anos e meses. Então, eu quero concatenar a DataDiff, ou seja, a diferença de data, tá? Então, aqui eu estabeleci 2 critérios, concatenar e DataDiff. Abro parênteses. De quem, né? Então, eu já sei que o DataDiff sempre começa pela data mais antiga, ponto e vírgula, segundo critério, data mais nova, ponto e vírgula, vai me trazer o primeiro resultado em quê? Em anos. Então, é Y de years. Você clica aqui, Y, fecha aspas, tá? Estabeleceu aí seu primeiro critério. Mas se eu deixar só assim, ele vai me trazer o resultado em anos, ponto e acabou. Ele não vai escrever a palavra anos. Então, eu quero escrever essa palavra. Você põe um ponto e vírgula aqui, abre aspas, dá um espaço, por quê? Para que o 28, ou 16, ou 82, que seja a quantidade de anos aqui da sua coluna, não fique grudada na palavra. Então, por isso que eu inicio já dando um espaço, porque daí ele vai dar um espaço entre a quantidade de anos e a palavra. Aí você vai escrever anos e, por quê? 28 anos e 5 meses, 42 anos e 2 meses. Então, eu dei um espaço. Escrevi anos e dou mais um espaço aqui, porque quando ele seguir com a quantidade de meses, ele também não vai ficar grudado. Fecho aspas. Aí, eu só estabeleci uma forma para cálculo da contagem de anos. Agora, eu quero estabelecer a fórmula para a contagem de meses proporcionais. Então, eu continuo. DataDiff, abre parênteses, data mais antiga, ponto e vírgula, data mais nova, ponto e vírgula. Agora, ele vai me quebrar proporcional da quantidade de meses. Então, eu vou usar anos e meses. Ele vai fazer o cálculo de anos e meses. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu quero que apresente alguma mensagem, né? Eu quero que ele escreva a palavra meses. Então, você abre aqui, aspas, dá um espaço para ele não ficar grudado no número e escreve meses. Pode colocar um ponto se for o seu final de frase. Fecha aspas, fecha parênteses. Olha aqui, ó, 16 anos e 11 meses. Por que 16 anos, Mônica, se eu estou fazendo a conta? Porque eu fiz a conta considerando esta coluna aqui de cima, ó, a linha 45, coluna C. Eu fiz com base em 2003. Ah, não, era para ser com a 46. Então, eu vou ter que mudar aqui. Aonde eu tiver 45, vai ser 46. 45 vai ser 46. 6 anos, ok? Lembra que eu falei de travar? Porque você vai querer copiar essa fórmula para as demais de cima. Então, você sabe que a H39 não se move. Então, você vai aqui na sua fórmula, verifica onde está a H39, clica nela, F4 travei, H39 aqui de novo, F4 travei. Agora sim eu posso copiar e colar para os de cima. Como eu copiei essa última, ela estava com essa barrinha embaixo da moldura. Então, eu vou ter que tirar essa barra. Eu seleciono, tiro toda a minha borda e agora eu insiro a borda que eu realmente quero. Eu quero essa daqui.
Prontinho, finalizei aqui minha formatação, tá bom? Então, hoje você viu a fórmula hoje, que é para trazer a data atual no seu Excel, agora, que é para trazer a data e hora, como transformar a quantidade de dias, por exemplo, então você pega a data atual menos a data mais antiga, simplesmente fazendo com a fórmula menos, você vai ter um resultado aqui, então D16 menos B17. Para ser mais preciso, para apurar dias, meses e anos, a gente usa a data diff, então é igual, data diff é parênteses, sempre a data mais antiga, ponto e vírgula, a data mais nova, ponto e vírgula, entre aspas, o que você quer, dias, meses ou anos. Feito isso, a gente viu o exemplo 2, que além disso eu posso fazer com a fórmula int, então vai dar o mesmo resultado, é igual, int, abre parênteses, a data mais nova, nesse caso, menos a data mais antiga. Como eu quero a transformação em anos e não em dias, eu divido por 365. Vai me dar meus resultados quebradinhos aqui também. E aqui embaixo a gente viu como concatenar isso e escrever anos e meses. Então, é igual, concat ou concatenar, dependendo do seu Excel. Abre parênteses, data diff, abre parênteses, a célula que você deseja, que é a mais antiga, porque a gente está usando a data diff, com a célula mais recente, que é da data atual. Primeiro eu quero descobrir o anos. Descobrir quantos anos, eu quero colocar a palavra anos aqui no meu Excel. Então, eu fecho, abro aspas, escrevo espaço, anos e espaço. Fecho aspas. Vou continuar porque agora eu quero descobrir os meses. Então, ponto e vírgula, data diff, abre parênteses, a célula mais antiga, ponto e vírgula, a célula mais nova, ponto e vírgula. Agora eu quero saber anos e meses, para ele me dar o total de meses daquele ano. Então, YM. Fechei. Se eu não escrever meses aqui, ele vai tirar o meu resultado meses. Quer ver? Vou tirar aqui, ó. Não vou escrever meses. Pronto, ele ficou 22 anos e 5. 5 o quê? Então, 5 meses. Então, neste último parênteses aqui, você vai escrever meses. Por isso que a gente deixou com essa palavrinha aqui. Aí sim, ele complementou 28 anos e 5 meses. Travo a célula fixa, então é com F4 aqui e F4 aqui. Agora sim, eu posso copiar e colar para as demais células. Perfeito? Perdeu formatação de borda, seleciono a borda novamente e fecho aqui com a borda que eu espero. Ok? Só complementando aqui, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho ainda da fórmula concatenar, porque às vezes você pode fazer uma importação do seu Excel que venha, por exemplo, naquele formato CSV, ou você transformar um PDF em Excel, ou qualquer outro formato. Então vamos falar aqui, por exemplo, que as suas células de nome vieram separadas, uma coluna com a célula nome, outra coluna com o meio do nome e outra com o último nome. E você quer juntar tudo isso, então a fórmula concatenar pode te ajudar nisso, mas a gente vai fazer juntos, tá? O que eu quero aqui de vocês é que vocês tentem fazer esse exercício, tá aí no e-mail de vocês, tem aqui como é a fórmula, tentem aplicar, mas tentem entender a lógica dela. Então não é simplesmente copiar para as linhas devidas, é entender qual é a lógica da utilização dessa fórmula. Não entendeu? Me pergunta, me manda um WhatsApp, chama por e-mail. A gente tira a dúvida na próxima aula, não tem problema, mas o importante é que de fato vocês saibam como fazer esses valores aqui serem transformados através do Excel. No PowerPoint que eu mandei para vocês, ele já traz os resultados. Então, você aplica isso e dá uma validada se chegaram nesses resultados. Não chegou? Não tem problema. A gente tira a dúvida na próxima aula, tá? Então, todos os exercícios vocês têm aí com a fórmula, tentar transformar e ver se chega nesses resultados aqui da correção. Perfeito? Combinado? E aí na próxima aula a gente começa introduzindo aqui com concatenar, lógico, após a validação dos exercícios, e seguimos aí com todo o módulo de Excel. A cada aula eu vou complementando o material, complementando a planilha para você, para que realmente você não seja pego aí de surpresa e já tenha todo um conteúdo, ou de repente já queira avançar o conteúdo e não vai vendo na prática cada um deles, todos serão muito importantes. É importante que vocês assistam às aulas, de preferência online primeiro, para vocês tirarem todas as dúvidas e depois assistam novamente para fixar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar o vídeo que a gente tentou compartilhar na aula e que vocês não conseguiram ouvir nada, tá bom?
Então eu vou passar ele aqui.